Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Nós aqui estamos mais uma vez para juntos trocarmos umas palavras de conforto, de esperança, mas principalmente palavras que nos elevam e nos fazem sentir a experiência de Cristo Jesus. Nós precisamos lembrar que, por mais que nós estejamos vivendo o tempo da quarentena, nós ainda estamos no tempo da Quaresma. E nós não podemos falar de Quaresma sem nos lembrar que logo nos aproximaremos da grande semana, a semana que nós vamos celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. E uma das coisas que é próprio da Semana Santa e que é um dos marcos é a Sexta-feira Santa, em que nós adoramos a cruz de nosso Senhor Jesus. Muitas vezes as pessoas dizem que nós católicos somos uma igreja que cultuamos um Deus morto, um Deus preso numa cruz e não cultuamos um Deus vivo. Mas é porque, na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, para nós chegarmos à ressurreição, para nós chegarmos à alegria da vida eterna, nós precisamos passar pela cruz. Não existe caminhada, não existe busca de Deus, o encontro com o Senhor, se não tiver um sofrimento. Seja a cruz pessoal, seja uma cruz comunitária, seja esse momento de cruz social que nós estamos vivendo com a pandemia do coronavírus. Mas quando nós falamos de cruz, nós precisamos lembrar que a cruz não é só sinal de sofrimento, a cruz não é só sinal de angústia, mas a cruz também é sinal de amor e a cruz é sinal de consolo. E para que nós tenhamos certeza disso, trago mais uma vez Santa Teresa d'Ávila, uma das grandes santas da igreja, e é muito importante, porque às vezes as pessoas costumam dizer assim: porque a igreja é machista, porque a igreja só permite os padres homens e tal, e não dá espaço para as mulheres. Mas uma das coisas que muitas vezes as pessoas não sabem é que existem mulheres dentro da igreja que revolucionaram e fizeram uma transformação na igreja, e Santa Teresa d'Ávila foi uma delas, tanto que ela recebe o título de doutora entre os doutores, entre muitos santos homens. E o texto que eu trago para vocês hoje é o texto chamado O Caminho da Cruz. E ele começa da seguinte maneira: o consolo está e a vida só na cruz, e ao céu é a única senda que conduz. Está na cruz do Senhor, do céu e da terra, e a alegria dá muita paz, em plena guerra. Todos os males desterra do mundo à cruz, e ao céu é a única senda que conduz. Então, nessa primeira parte, a gente deixa bem claro, Santa Teresa deixa bem claro, e nós podemos perceber que quando nós olhamos para a cruz, quando nós nos encontramos com ela, nós encontramos a alegria de saber que Deus nos ama, a alegria de saber que esse sinal é o único sinal da salvação. E neste sinal, meus irmãos e minhas irmãs, nós caminhamos e nele encontramos um caminho para o reino dos céus. Então, quando nós olharmos para a cruz, não vemos só o sofrimento, mas nós vemos o amor. E também vemos a alegria, e uma alegria porque nós sabemos que com esse sinal nós vamos percorrendo até a cruz de Jesus. Da cruz que é, e diz a esposa, ao seu querido, que é a palmeira preciosa aonde é subido, cujo fruto lhe é sabido, ao seu Jesus, e ao céu a única senda que conduz. A Santa Cruz é a oliveira, muito preciosa, seu óleo nos unge e inunda, de luz radiosa. Ó minha alma pressurosa, abraça a cruz, pois ao céu é a única senda que conduz. Então, nessas duas estrofes, Santa Teresa ela deixa bem clara que é da cruz que vem a salvação, mas não só a salvação pela morte, mas a salvação pelos sacramentos. Nós vemos Santa Teresa chamando Jesus de esposo, nós vemos Santa Teresa falando do óleo, nós vemos Santa Teresa falando que no auge da cruz nós somos inundados por uma luz radiosa que vem do próprio Deus. Então, nós podemos continuar com o texto, mas ele é um pouco longo. Mas nessas estrofes que eu fiz questão de trazer para vocês, fica bem claro que na cruz de Cristo
nós encontramos o amor. Na cruz de Cristo nós encontramos a alegria. Na cruz de Cristo nós encontramos o consolo por meio dos sacramentos. Na cruz de Cristo nós encontramos um caminho. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos abraçar as nossas cruzes. Vamos abraçar, aquilo que nós precisamos passar. Não que a vida do cristão tem que ser só sofrimento, mas nós precisamos entender que não existe vida humana que não passa por alguma tribulação. E nesse contexto, saber que na cruz de Cristo nós associamos as nossas cruzes e na cruz de Cristo nós encontramos a nossa salvação e que as nossas cruzes pessoais, comunitárias ou sociais nos permitem também fazer a experiência que Cristo fez. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, sejamos sempre alegres, levemos com alegria a cruz do Senhor, não porque nós cultuamos um Deus morto, mas porque nós cultuamos um Deus que nos mostra que o sofrimento é vencido pela alegria da ressurreição. Confiemos na cruz e confiemos nos sacramentos, e que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, recaia sobre cada um de vocês, hoje e sempre. Amém.